Na cena de abertura, vemos um jovem que acorda no meio de uma noite sombria. Ele está completamente alheio ao que está acontecendo, onde ele está, e como ele acabou aqui. Ele rapidamente se levanta e examina as paredes, na esperança de encontrar uma saída. Mas não há nenhum. O quarto é composto apenas por um banheiro e um chuveiro. O homem freneticamente começa a bater nas paredes, pedindo para sair, mas sua voz não é ouvida. Pouco depois, ele percebe um computador ligado mostrando a palavra compartilhar. Ele então começa a digitar comandos diferentes na tentativa de abrir a porta, mas o computador os considera inválidos. Ele pergunta a ele para compartilhar novamente, e dessa vez o cara confirma. Depois disso, o computador começa a gravá-lo. Pensando que alguém o está observando, ele começa a fazer diversas perguntas, mas não recebe respostas. O homem então vai usar o banheiro, mas percebe que não tem água e a pia também não está funcionando. Como resultado, ele escreve o comando água, ao qual o computador responde, que é igual a 5. Incapaz de entender, ele se deita no chão para esperar. Durante isso, um peido escapa dele inadvertidamente, o que lhe vale alguns pontos. Esses pontos permitem que ele compre um pouco de água, finalmente saciando sua sede. Depois de lavar o rosto, ele percebe que isso é uma transmissão e que pessoas reais estão assistindo ele. O homem então começa a peidar, enquanto se move ridiculamente pela sala. Mas isso não lhe dá pontos suficientes para comprar comida. Por isso, ele tenta alguns comandos aleatórios e consegue apagar as luzes antes de voltar a dormir. Pouco tempo depois, o computador emite um sinal sonoro, lembrando-o de compartilhar novamente. O homem responde fazendo em um discurso retórico antes de ir para o banho. Isso lhe rende alguns pontos. Então ele rapidamente começa a agir como bobo novamente. Ao acumular os pontos, ele pede comida. Mas, para sua consternação, ele recebe uma tigela de comida de cachorro. O homem decide reclamar e tenta devolvê-lo, mas seus esforços são inúteis. Deixado sem outra opção, ele começa a comer a comida e até age como um cachorro para o público. Seus atos divertidos faz ganhar mais alguns pontos, mas ainda não é suficiente para comprar roupas adequadas para ele. Sua primeira tentativa fornece a ele uma roupa íntima feminina, mas, apesar disso, ele a usa como modelo para a tela. Depois de algumas horas, o homem começa a chorar e adormece desesperado. No dia seguinte, ele se recompõe e começa a fazer o possível para entreter os telespectadores. Ele realiza alguns movimentos de ginástica, danças bobas e pensamentos espontâneos. Logo ele consegue juntar pontos suficientes para comprar uma camiseta, um colchão e um espelho de banheiro. Ao longo do tempo, os pontos continuam se acumulando, permitindo que ele compre mais coisas, como roupas, utensílios de barbear, comida decente, bem como um pouco de álcool. Mas um dia, ele bebe demais e começa a quebrar o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que sua sala perca toda a energia. Depois disto, o homem tenta puxar o monitor da parede e também examina a escotilha de comida, mas ele não encontra saída. Num acesso de raiva, ele dá um soco no monitor, mas acaba machucando sua própria mão. Ele logo tem um colapso nervoso e implora para ser liberado. Ao perder toda a sua energia, ele pede desculpas ao computador por seu comportamento irracional, implorando por mais uma chance. O grau de desespero chega ao limite e o homem deita-se no chão, à espera do seu destino. Algum tempo depois, o computador liga e um velho aparece na tela. Para cumprimentá-lo, acontece que o velho também mora no mesmo tipo de quarto. Mas ele tem muito mais coisas em comparação ao nosso protagonista. Ele explica que às vezes, existem falhas no sistema, mas quando uma pessoa atinge um certo nível, eles ganham acesso à rede comum. Isso significa que nosso cara agora pode se comunicar com outros prisioneiros. Como ele, o cara inicialmente acredita que o velho está trabalhando para sequestradores desconhecidos. Mas este lhe diz que todos acordaram ali como ele, sem saber como ou porquê. À medida que os dois conversam, ficamos sabendo que o velho nunca se cala. Ele salta de um tópico para outro sem pensar muito. São seus discursos intermináveis que lhe rendem muitos pontos. No entanto, nosso cara fica irritado com isso. Uma noite, ele acorda com a tosse do homem velho e se aproxima do computador para perguntar sobre seu bem-estar. Durante isso, ele também tenta alguns comandos aleatórios e se depara com os outros prisioneiros, cada um deles tendo números de canais diferentes. O número do canal do nosso cara é 14, enquanto o do homem mais velho é 73. Acontece que existem todos os tipos de conteúdo, como aulas de culinária, tutoriais de maquiagem, e assim por diante. Particularmente, nosso cara tem um olhar fixo em uma linda mulher ensinando yoga. À medida que os dias passam, 14 passa a maior parte do tempo com 73, conversando, compartilhando refeições, e até aprendendo mágica com ele. À noite, o velho vai dormir, enquanto o 14 se conecta. Instrutora de yoga e lhe envia algumas doações. Certa manhã, 14 está trabalhando em seus novos móveis, quando 73 vem falar com ele. De acordo com o velho, eles não podem ficar no mesmo nível, pois os espectadores deixarão de amá-los e não pagarão. Assim, eles precisam crescer e difundir seus
Conteúdo. Seguindo seu conselho, 14 experimenta novos gêneros. Ele testa comédia stand-up, treinos, culinária, canto e truques de mágica. Tudo isso traz um novo público, fazendo com que ele ganhe mais pontos. Ele opta por usar esses pontos para comprar alguns remédios, pois está tossindo constantemente. Ao fazer uma compra, 14 comete um erro e acaba vigiando o quarto de 11, uma mulher que está, atualmente, tomando banho. Ela está claramente furiosa com uma intrusão tão inaceitável e grita com ele, acusando-o de ser um sequestrador. No entanto, 14 esclarece rapidamente a situação em curso, afirmando-se como um prisioneiro como ela. Só então, 73 também se junta, e 11 pergunta aos dois se eles já tentaram escapar. Em resposta, 14 compartilha seu comportamento anterior, que o levou a ser punido. A mulher acha que eles deveriam. Ainda analisam todas as informações que possuem e encontram uma vulnerabilidade no sistema. No entanto, 73 diz a ela que ela está apenas sendo condescendente e grita com ela antes de sair da conversa. Perplexos, 11 se perguntam por que foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e alimentar estranhos aleatórios. 14 responde que ele não era ninguém importante, mas aqui ele conseguiu a oportunidade de viver uma vida melhor porque agora ele é importante para alguém. Mais tarde, 14 começa um pouco de show com fantoches feitos de meias. Isso diverte o telespectador e ele é recompensado com muitos pontos. Uma bela manhã, ele presenteia 11 com uma cortina de chuveiro, mas isso a irrita porque ela não quer estar ali. Nos dias seguintes, 14 diverte o público ensinando alguns desenhos, lições, mas como ele próprio é péssimo em desenho, as aulas são engraçadas. Ele, eventualmente, ganha muitos pontos, que usa para comprar mais móveis. No entanto, a mulher não aguenta mais sua condição, então ela sugere que eles comecem uma revolução. Isso resulta em uma discussão acalorada entre os três, já que 14 e 73 estão convencidos de que foi aqui que tiveram a oportunidade de viver melhor do que antes. Naquela noite, o velho começa a tossir com mais força do que o normal, e até engasga. Além disso, ele repentinamente teve uma convulsão, e seu corpo ficou paralisado, com o rosto pressionado contra o monitor. Sentindo a urgência da situação, 14 apela a todos os assinantes por ajuda, enquanto 11 tenta encontrar um comando útil no computador. Em meio a esse momento intenso, 11 entra acidentalmente. Um comando errado e, como consequência, chamas começam a sair das paredes. A dupla assiste impotente, como 73 e todo o seu quarto são engolidos pelo fogo antes que a tela apague. Essa tragédia os deixa arrasados, por isso permanecem em silêncio por alguns dias, de luto pela perda. Certa manhã, 14 conversa com 11 e diz para ela não se culpar, pois ela estava apenas fazendo o possível para ajudar o velho. Na tentativa de animá-la, ele realiza outro show de marionetes. Depois de um tempo, a mulher confessa que quer se embriagar e pede que ele a acompanhe. Depois pede um pouco de álcool e comece a beber, enquanto relembra suas últimas lembranças de liberdade. Em um estado de embriaguez, eles começam a dançar mesmo que não haja música. Eventualmente, seus momentos tomam um rumo romântico e usam as mãos para se gratificar enquanto se olham. No dia seguinte, enquanto os dois conversam, 14 concorda com o antigo plano de 11. Todos os companheiros de prisão precisam se unirem e encontrarem uma vulnerabilidade no sistema, já que a morte do velho prova que falhas existem. Em seguida, ele vai ao vivo e conta ao público o que aconteceu. Ele aponta as estranhezas do sistema onde às vezes aparecem funções desconhecidas. E se eles puderem usar essas funções para hackear, o bunker poderá abrir. Não muito tempo depois, a instrutora de Yoga 28 entra em contato com 14 e expressa que gostou do discurso dele. Depois de uma breve conversa, 28 vai dormir, enquanto 14 e 11 começam a verificar os outros canais. Eles são felizes que vários companheiros de prisão os estejam ajudando a encontrar as falhas. Na próxima cena, 28 inicia sua sessão de yoga. Durante isso, ela fala com 14, dizendo que ganhou popularidade porque faz as pessoas sorrirem, o que é extremamente valioso. Como a conversa deles se desenrola, ela o convida para se juntar a ela na yoga, o que este último concorda. Mas momentos depois, 11 intervém e pede que comecem a trabalhar em vez de conversar. Nos próximos dias, o 11 continua verificando os outros canais para coletar informações sobre as falhas. Eventualmente, ela descobre várias coisas como controlar o sistema de ventilação e até mesmo mover as paredes. Ela decide criar um mapa do lugar e derrubá-lo.
Ela compartilha sua ideia com 14, mas este último não está animado como antes. Parece que 28 fez pensar que a felicidade é muito importante em tudo o que fazem. Ele então diz a ela que algumas pessoas são felizes aqui, então não deveriam destruir sua alegria. No entanto, 11 o dispensa e passa a cortar o cabelo em sinal de rebelião. Na mesma noite, 28 inicia sua sessão de yoga, mas isso irrita 11. Como resultado, ela enfrenta a instrutora de yoga, alegando que as correntes noturnas são rudes, porque impedem os outros de dormir. Logo surge uma discussão entre as duas mulheres, e 28 acusa 11 de tratar os outros blogueiros como seus fantoches. Ao ouvir a comoção, 14 se interpõe para detê-los. Neste momento, ele começa a ver o ponto 11 novamente, e decide fazer algo. Ele vai ao vivo e pergunta a todos outros blogueiros para enviar-lhe um ponto. Aqui ocorre uma falha e seus pontos começam a aumentar de maneira rápida. Isso enfurece a instrutora de yoga, e ela o chama de ladrão. A luta aumenta e 11 faz chover no quarto de 28. Em retaliação, ela digita um comando, o calor da luz deles, que faz com que o quarto do 11 pegue fogo. Logo depois, 11 é engolfado pelas chamas, assim como 73 antes de sua tela apagar. Ao testemunhar isso, 14 cai de joelhos e começa a chorar. Mas só então, uma porta inexplicavelmente se abre atrás dele, revelando um dia ensolarado. Incrédulo, ele vai olhar pela porta quando o monitor emite um sinal sonoro de repente. Ele então volta para contar aos outros blogueiros que foram eles que fizeram isso. No entanto, sua felicidade dura pouco quando a porta se fecha, prendendo-o novamente.